Existe uma planta que está presente em milhões de casas ao redor do mundo. Ela aparece em apartamentos, escritórios, restaurantes, hotéis e talvez exista uma bem perto de você neste exato momento. Suas folhas são tão diferentes que basta um único olhar para reconhecê-la. Grandes, verdes, brilhantes e cheias de cortes e buracos que parecem ter sido feitos à mão. Durante décadas, muita gente acreditou que esse formato era apenas um detalhe bonito, uma característica curiosa, quase uma obra de arte criada pela natureza. Mas a verdade é muito mais fascinante. Esses buracos existem por um motivo, e compreender esse motivo significa enxergar essa planta de uma maneira completamente diferente. O mais curioso é que ela nunca foi criada para viver dentro de um vaso, nem para decorar salas, nem para ocupar um canto próximo da janela. Na realidade, cada folha que vemos dentro de casa faz parte de um plano muito maior. Um plano que começou há milhares de anos, nas florestas tropicais da América Central. Lá, entre árvores gigantes, chuvas intensas e pouca luz chegando ao solo, essa planta precisou desenvolver estratégias extraordinárias para sobreviver. Estratégias que continuam presentes até hoje, mesmo quando ela cresce silenciosamente dentro de um apartamento. E existe um detalhe que quase ninguém conhece. A planta que você cultiva em casa ainda está tentando fazer exatamente a mesma coisa que faria na floresta. Ela continua procurando um caminho para subir. Continua buscando mais luz. Continua se preparando para uma transformação impressionante. Porque aquela pequena planta que cabe em um vaso pode se tornar um verdadeiro gigante. E essa transformação é tão surpreendente que muitas pessoas acreditam estar olhando para uma espécie completamente diferente. Mas não estão. É exatamente a mesma planta. E é aí que a verdadeira história da costela de Adão começa. Muito antes de chegar às nossas casas, a costela de Adão já dominava um ambiente completamente diferente. Seu verdadeiro lar são as florestas tropicais do sul do México e da América Central. Ali, o solo é úmido, o ar está carregado de água e árvores gigantes bloqueiam quase toda a luz do sol. Para uma planta pequena, nascer nesse ambiente significa enfrentar um enorme desafio. A luz, essencial para produzir energia, está muito acima, às vezes mais de 20 metros acima do chão. Mas, em vez de gastar toda a sua energia tentando crescer rapidamente para o alto, a costela de Adão encontrou uma estratégia muito mais inteligente. Ela começa sua vida rastejando lentamente pelo chão da floresta. Durante esse período, suas folhas são pequenas, inteiras e bastante diferentes daquelas que conhecemos. Enquanto cresce, ela procura algo extremamente valioso. Não é água, não é alimento, é um tronco. No momento em que encontra uma árvore, tudo muda. Suas raízes aéreas começam a se prender à casca, funcionando como verdadeiros pontos de apoio. A partir desse instante, a planta deixa de crescer para os lados. Agora, ela só tem um objetivo: subir. Cada centímetro conquistado significa um pouco mais de luz. E mais luz significa mais energia para produzir folhas maiores, caules mais fortes e novas raízes. É uma corrida silenciosa que acontece há milhões de anos, sem pressa, mas sem parar. O mais impressionante é que esse comportamento continua existindo dentro da sua casa. Mesmo em um vaso, a costela de Adão continua procurando paredes, estacas, móveis ou qualquer estrutura que possa servir de apoio. Ela não faz isso por acaso. Ela está apenas obedecendo ao mesmo instinto que permitiu a sua espécie sobreviver nas florestas tropicais por incontáveis gerações. Mas existe um momento em que essa escalada provoca uma transformação extraordinária.
As folhas deixam de ser simples, começam a crescer e, pela primeira vez, os famosos buracos começam a aparecer. E é justamente aí que a planta revela um dos maiores mistérios da natureza. Se você plantar uma costela de Adão hoje e voltar daqui a alguns meses, provavelmente encontrará uma planta bonita, mas ainda muito distante daquilo que ela realmente pode se tornar. Isso acontece porque a costela de Adão passa por uma das transformações mais impressionantes do mundo das plantas. Quando ainda é jovem, suas folhas são pequenas, completamente fechadas, sem nenhum buraco, sem nenhum recorte. Se alguém mostrasse apenas essas primeiras folhas, poucas pessoas imaginariam que pertencem à mesma espécie que conhecemos dentro de casa. Mas, à medida que a planta cresce e conquista mais luz, algo extraordinário começa a acontecer. Cada nova folha surge um pouco maior que a anterior. Os primeiros recortes aparecem discretamente nas bordas. Depois, surgem pequenas aberturas no centro da folha. Ano após ano, essas aberturas aumentam. Os recortes ficam mais profundos e a planta assume a aparência que a tornou famosa no mundo inteiro. Na natureza, quando consegue subir até o alto das árvores, essa transformação continua. As folhas podem ultrapassar 1 metro de comprimento, tornam-se espessas, pesadas e exibem dezenas de aberturas perfeitamente distribuídas. É difícil acreditar que aquela pequena planta vendida em um vaso possa chegar a esse tamanho. Por isso, muitas pessoas pensam estar diante de outra espécie, mas não estão. É exatamente a mesma planta. A diferença é que uma ainda está na juventude, enquanto a outra alcançou a maturidade. É como comparar uma muda com um adulto completamente desenvolvido. Mas essa transformação levanta uma pergunta que intrigou botânicos durante décadas. Se produzir uma folha grande exige tanta energia, por que a natureza ainda retira parte dela? Por que criar folhas cheias de cortes e buracos, quando uma folha inteira pareceria muito mais eficiente? A resposta continua sendo estudada até hoje. E ela revela que esses famosos buracos talvez sejam muito mais inteligentes do que parecem. Durante muito tempo, os cientistas fizeram exatamente a mesma pergunta que talvez esteja passando pela sua cabeça agora. Por que uma planta gastaria tanta energia produzindo folhas enormes para depois abrir buracos nelas? À primeira vista, isso parece não fazer sentido. Uma folha maior deveria captar mais luz, produzir mais energia, crescer mais rapidamente. Então, por que perder parte dela? A resposta é que a natureza raramente faz algo por acaso, e até hoje não existe uma única explicação aceita por todos os pesquisadores. Em vez disso, existem várias hipóteses, e todas elas parecem contar uma parte da mesma história. Uma das teorias mais conhecidas sugere que os buracos ajudam a planta a resistir aos ventos fortes e às chuvas intensas das florestas tropicais. Em vez de oferecer uma superfície completamente fechada para o vento empurrar, as aberturas permitem que parte do ar atravesse a folha, reduzindo o impacto e diminuindo o risco de rasgos. Outra hipótese é ainda mais interessante. Nas florestas tropicais, a luz chega ao solo em pequenos feixes que atravessam a copa das árvores. As fenestrações poderiam permitir que essa luz continuasse passando pelas folhas superiores, iluminando também as folhas que crescem logo abaixo. Assim, a própria planta aproveitaria melhor cada pequeno raio de sol. Há pesquisadores que acreditam ainda que essas aberturas ajudam a reduzir o acúmulo de água sobre folhas tão grandes durante as chuvas. Menos peso, menor risco de danos, maior eficiência. Talvez nenhuma dessas teorias explique tudo sozinha. Ou talvez
todas estejam parcialmente corretas. Porque a evolução não procura criar organismos perfeitos. Ela favorece aqueles que conseguem sobreviver um pouco melhor a cada geração. E depois de milhões de anos, a costela de Adão continua carregando essas marcas em cada nova folha que produz. Mas existe um segredo ainda mais surpreendente. Quase ninguém imagina que essa planta, famosa pelas folhas gigantes, também é capaz de produzir um fruto exótico, um fruto tão incomum, que deu origem ao seu próprio nome científico, Monstera deliciosa. Quando ouvimos falar da costela de Adão, quase sempre pensamos nas suas folhas. Elas se tornaram um símbolo do design moderno. Aparecem em quadros, estampas, logotipos e em milhões de casas ao redor do mundo. Mas existe uma parte dessa planta que a maioria das pessoas nunca verá: sua flor. E mais raro ainda, seu fruto. Na natureza, quando a planta alcança a maturidade e recebe as condições ideais de luz, calor e umidade, ela pode produzir uma inflorescência muito parecida com a de outras plantas da família das aráceas. No centro, surge uma estrutura cilíndrica chamada espádice. Ao seu redor, uma folha modificada conhecida como espata protege as pequenas flores. À primeira vista, ela passa quase despercebida, mas é dali que nasce um dos frutos mais curiosos do mundo das plantas. Com o passar dos meses, esse espádice começa a se transformar lentamente, até adquirir a aparência de uma espiga coberta por pequenas placas verdes. É justamente desse fruto que vem o nome científico Monstera deliciosa. Mas existe um detalhe muito importante. Enquanto ainda está verde, o fruto contém grandes quantidades de cristais microscópicos de oxalato de cálcio. Esses cristais podem causar uma forte irritação na boca e na garganta. Por isso, comer um fruto ainda imaturo pode ser uma experiência bastante desagradável. Somente quando amadurece completamente, essas placas começam a se soltar naturalmente. É nesse momento que a polpa revela um aroma doce e um sabor que muitas pessoas descrevem como uma mistura de banana, abacaxi e manga. Talvez seja um dos frutos mais incomuns produzidos por uma planta cultivada dentro de casa. O curioso é que quase ninguém chega a provar esse fruto. E existe uma explicação simples para isso. Dentro dos nossos lares, a costela de Adão raramente consegue viver como viveria na floresta. Ela permanece pequena, sem apoio para escalar, recebendo muito menos luz do que realmente gostaria. E isso impede que revele todo o seu potencial. Mas essa não é a única consequência. Na verdade, é exatamente por esse motivo que quase nenhuma costela de Adão cultivada em casa se parece com aquelas gigantes que dominam as florestas tropicais. Existe uma cena que se repete em milhares de casas. Uma costela de Adão cresce lentamente ao lado de uma janela. A cada nova folha, ela parece quase igual à anterior. Talvez um pouco maior. Talvez com um recorte a mais. E depois de alguns anos, ela simplesmente para de mudar. Muitas pessoas acreditam que esse é o tamanho máximo da planta, mas quase nunca é. Na verdade, ela apenas deixou de encontrar aquilo que mais procura desde o primeiro dia de vida: um caminho para subir. Na floresta, permanecer no chão significa viver na sombra. Por isso, a costela de Adão evoluiu para investir toda a sua energia em alcançar as árvores. Quanto mais alto ela sobe, mais luz recebe. E quanto mais luz recebe, mais energia consegue produzir. É justamente nesse momento que suas folhas começam a crescer de forma impressionante. Dentro de casa, porém, a história costuma ser diferente. Sem um tronco para escalar, sem altura para conquistar e com muito menos luz do que encontraria na natureza,
A planta entra em uma espécie de equilíbrio. Ela continua viva, continua produzindo folhas, mas, raramente, revela todo o seu potencial. É por isso que muitos exemplares, cultivados em jardins botânicos ou estufas, impressionam tanto. Não porque pertençam a outra variedade, mas porque, finalmente, encontraram condições parecidas com aquelas para as quais evoluíram. O mais curioso é que esse comportamento pode ser observado todos os dias. Se você olhar atentamente para sua costela de Adão, vai perceber que suas raízes aéreas continuam explorando o espaço ao redor. Elas tocam paredes, procuram móveis, tentam encontrar algum apoio, como se a planta ainda acreditasse que, em algum lugar acima dela, existe uma árvore esperando para ser conquistada. Mas existe outro detalhe fascinante que quase ninguém percebe. Cada folha nova carrega pequenas pistas sobre a história da planta. E aprender a ler essas folhas é como descobrir a idade e as ambições silenciosas de um verdadeiro gigante da floresta. Se você observar uma costela de Adão por apenas alguns segundos, provavelmente verá apenas uma planta bonita. Folhas grandes, um verde intenso, alguns buracos, nada além disso. Mas quando começamos a prestar atenção, cada detalhe parece contar uma história. Por exemplo, nenhuma folha é exatamente igual à anterior. A cada novo crescimento, a planta decide quanto pode investir naquela folha. Se recebeu mais luz, ela produz uma folha maior. Se encontrou um bom apoio para escalar, os recortes ficam mais profundos. E quando finalmente alcança condições ideais, as famosas fenestrações se multiplicam. É como se cada folha fosse um retrato das condições que a planta viveu naquele momento. Existe outro detalhe ainda mais curioso. Antes de aparecer completamente aberta, cada folha nasce enrolada sobre si mesma, como um longo tubo verde cuidadosamente protegido. Durante vários dias, ela permanece fechada. Então, lentamente, começa a se desenrolar. Em poucas horas, revela uma folha que nunca existiu antes. É um dos espetáculos mais discretos da natureza e acontece em silêncio, dentro de milhares de casas. Outro segredo está escondido nas raízes aéreas. Muita gente acredita que elas surgem apenas porque a planta precisa de água, mas essa é apenas uma pequena parte da história. Na floresta, essas raízes funcionam como verdadeiros cabos de sustentação. Elas prendem a planta ao tronco, ajudam a absorver umidade do ambiente e permitem que ela continue sua escalada sem cair. Mesmo dentro de casa, esse comportamento nunca desaparece. As raízes continuam procurando superfícies, continuam explorando o espaço, como se ainda estivessem tentando alcançar o topo de uma árvore invisível. E talvez essa seja a parte mais fascinante da costela de Adão. Ela vive ao nosso lado, mas nunca deixou de se comportar como uma planta selvagem. Só que existe um último detalhe. Um detalhe que faz toda a história ganhar um novo significado. Porque talvez o maior segredo dessa planta nunca tenha sido os buracos nas folhas, mas aquilo que ela continua tentando fazer todos os dias, mesmo vivendo dentro da nossa casa. Talvez o maior erro que cometemos ao olhar para uma costela de Adão seja pensar que ela nasceu para viver dentro de um vaso, porque não nasceu. Muito antes de decorar salas, escritórios e apartamentos, ela já escalava árvores gigantes nas florestas tropicais da América Central. Ali, cada folha representava uma conquista. Cada raiz aérea era um novo ponto de apoio. Cada metro alcançado significava mais luz e mais chances de sobreviver. Hoje, o cenário mudou. Em vez de troncos cobertos por musgo, ela encontra paredes, estantes, janelas e vasos de cerâmica.
Mas, curiosamente, seu comportamento continua exatamente o mesmo. Ela ainda procura subir, ainda produz raízes aéreas, ainda cria folhas cada vez maiores quando encontra as condições certas, como se milhões de anos de evolução continuassem guiando cada novo crescimento. É por isso que uma costela de Adão nunca é apenas um objeto de decoração. Ela é um organismo que continua executando um plano muito mais antigo do que qualquer casa onde possa viver. Um plano escrito pela própria natureza. Talvez seja por isso que suas folhas parecem tão diferentes, que seus recortes despertam tanta curiosidade e que sua presença transmite uma sensação de floresta, mesmo em meio ao concreto, porque, de certa forma, é exatamente isso que ela ainda é. Um pequeno fragmento de uma floresta tropical, silencioso, paciente, esperando a oportunidade de voltar a crescer em direção ao céu. Hoje você descobriu que os buracos das folhas não são um simples detalhe estético, que essa planta passa por uma transformação impressionante ao longo da vida, que ela nasceu para escalar árvores e não para permanecer no chão, que pode produzir um fruto exótico que quase ninguém conhece e que cada nova folha registra a história da sua jornada em busca de luz. Tudo isso escondido em uma planta que milhões de pessoas cruzam todos os dias sem imaginar o que ela realmente é. Porque às vezes, os maiores segredos da natureza não estão escondidos nas florestas mais distantes. Eles estão crescendo em silêncio, bem ao lado da nossa janela.